Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma prosa com Bertaglia, ao infinito e além, não é verdade? E hoje nós vamos conversar sobre fusões e aquisições, dicas para reduzir risco e obter sucesso. Olha que tema fantástico! Realizar uma fusão ou uma aquisição de empresa não é certamente sinônimo de garantia de sucesso. Muitos riscos estão envolvidos nesse processo. E alguns estudos, como por exemplo apresentado por Clayton Christensen, The Big Idea, The New M&A Playbook, olha só que interessante, né? Uma grande ideia, isso é um artigo, inclusive, que foi publicado pela Harvard Business Review, né? Falando de mergers e acquisitions, né? Que são as fusões e as aquisições. E esse estudo ele mostra que a taxa de falha para fusões e aquisições pode variar entre 70% a 90%. Há muitos pontos potenciais de tropeços, muitos obstáculos e, ultimamente, temos visto muitas iniciativas no sentido de unir-se ou comprar organizações. Como disse Winston Churchill, nunca perca uma oportunidade em uma boa crise. A pandemia alterou a forma de fazer negócios e, aparentemente, uma atenção maior deve ser dada para esse tema, tanto para o sucesso como, logicamente, para o insucesso. Assunto fantástico, não é verdade? E para refletir sobre esse tema comigo, eu terei aqui o privilégio de trazer o Marcelo Astracan, lá do Rio de Janeiro. Olha só, pessoal, que honra e orgulho trazer aqui o Marcelo Astracan para prosear comigo na prosa com Bertaglia. Bem-vindo, Astracan. Muito obrigado, então, Paulo. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui participando da sua prosa. Que bacana, meu amigo. E é um assunto extremamente interessante, né, o Astracan? Sim. Já vamos desbravar, vamos direto para o assunto. Por que fazer fusões e aquisições, meu amigo? Então, vamos tentar primeiro falar de forma mais conceitual e depois até ir de encontro ao que você falou, citando Winston Churchill, que é muito interessante e faz todo sentido, e a pandemia agora comprovou isso. Bom, por que fazer fusões e aquisições? Cada empresário, cada empresa, ela tem a sua história de vida e ela tem uma trajetória de crescimento. Vamos pegar os casos em que isso realmente aconteceu. E a partir do momento que a gente está vivendo hoje um ambiente cada vez mais competitivo, cada vez mais digitalizado, onde aquelas fronteiras tradicionais do passado, em termos de tempo e espaço, elas não se aplicam mais, né? Você não tem mais aquela tese, bom, para você chegar num ponto, você vai ter que levar X, Y anos, você consegue disruptar com muito mais agilidade e facilidade. As corporações, as empresas chegam em determinados momentos de decisão. Eu vou ficar do jeito que eu estou, que está bem, está ok, eu tiro um bom sustento, ou eu tenho planos mais ousados, mais arrojados, eu quero ter uma participação mais relevante nesse mercado, ou eu quero expandir. Nessa hora é que entra a questão das fusões e aquisições, porque eu posso ser o protagonista, então eu posso ter uma tese de consolidação num mercado em particular, por exemplo. Por exemplo, a gente está vendo isso muito acontecer no segmento de software as a service, como você bem sabe, né? Onde eu começo a ganhar escala, começo a ganhar relevância, e do ponto de vista de investimento, isso atrai mais investimento. E o meu posicionamento também fica mais dominante, né? Eu tenho um protagonismo maior. Agora, aí a gente pode atuar de formas distintas. Como eu falei, eu posso ser o protagonista, eu posso buscar investidores que vão comprar essa minha ideia, vão trazer recursos, onde eu vou, então, buscar empresas que fazem parte que estão dentro dessa minha tese, e eu vou, então, ser esse cavalo consolidador, ou eu posso também ser aquele que será comprado, né? que fará parte de um projeto maior, porque eu cheguei num determinado ponto do meu limite, da minha capacidade de poder crescer ou me tornar relevante, além daquilo que eu já consegui dentro da minha realidade, né? Entram outros fatos também sobre a questão tecnológica, a questão de portfólio de serviço, mas isso a gente pode falar mais na frente. Mas, assim, resumidamente, eu iria nesse ponto
que você acabou de... Olha só que bacana, fantástico. E aí, uma curiosidade, um ponto que me chama a atenção, principalmente, o Astracan, aquilo que eu falei lá na introdução sobre o Clayton Christensen, dentro do estudo que ele fez e que foi publicado na Harvard, falando de que 70% a 90% das organizações, elas é uma taxa de falha bastante elevada, né, o Astracan. E aí eu gostaria de conduzir um pouco, pela sua experiência, o conhecimento que você tem já de longo prazo nesse mundo empresarial, inclusive fazendo e participando desses processos de fusões e aquisições, né? Eu gostaria de ouvir um pouco de você, quais são os riscos, basicamente, que as organizações enfrentam, essas dicas que as pessoas que acompanham aqui a Prosa Convertável gostariam de ouvir de você. Bom, primeiro, esse índice dele, obviamente, eu não tenho os dados, mas ele faz muito sentido. A gente tem a tendência de olhar só para os casos bem-sucedidos, quando sai nos jornais, empresa tal recebeu aporte, vale 1 bilhão, etc. Não aparece todos os outros casos que deram errado, que deram errado no sentido que não prosseguiram, né? E quando você fala dos riscos, existe uma série deles, né? Então, por isso que eu gosto de falar para os meus clientes que, olha, os processos terminam quando acabam, né? Para a gente não achar que o fato de uma etapa ter sido bem sucedida significa que aquilo vai dar certo. Então, primeiro, acho que é importante apresentar aqui para o teu público quais são as etapas do processo de fusões e aquisições e a gente falar sobre quais são os riscos que se inserem em cada uma delas. Na verdade, são duas principais. Vamos supor que a gente está aqui num processo e eu estou fazendo assessoria para você, a sua empresa. Então, a primeira etapa é uma etapa de conhecimento, das partes se conhecerem, comprador e investidor. O primeiro objetivo dessa primeira etapa é a assinatura de um documento que vem do inglês Memorandum, MOU, Memorandum of Understanding, ou traduzindo, carta de intenção. Em geral, em 95% dos casos, é um contrato, é um pré-contrato non-binding, não vinculante, ou seja, não obriga as partes a confirmarem isso lá na frente. Porém, é uma etapa importante onde as principais questões da negociação estarão refletidas lá. Então, os riscos que acontecem é que você pode começar um processo e não chegar à assinatura desse processo. Porque, na medida em que as informações vão ser trocadas, vai ter interação, etc., a parte compradora, em geral, pode entender que não faz muito sentido aquele negócio. Ou ela pode perceber problemas que já são aparentes na primeira análise dos dados. Por exemplo, existem ainda muitas empresas, por conta dessa questão fiscal aqui no Brasil, que usam os chamados PJs, contratações de pessoas jurídicas, né? Apesar da nova lei minimizar um pouco esses impactos, para muitas delas isso acaba sendo uma restrição. Riscos do ponto de vista do vendedor, que tem que ser avaliado, é se aquele comprador, se aquele investidor, aquela tese, ela faz sentido para o seu projeto de crescimento. Eu também costumo dizer que o melhor momento para você vender a sua empresa é quando você não precisa ou não está necessitando de. Porque se por acaso isso ocorrer, significa que a proposta foi muito boa. Então, vender uma empresa não é que nem vender um carro e que você não quer saber o que o comprador vai fazer com aquele ativo. Tem pessoas que dependem disso, tem famílias, tem uma série de questões que você tem que levar em consideração. E você comentou dos casos de insucesso, que se eu entendi bem, não sei se está correto, aqueles que acabaram não concluindo, mas você também tem outras pesquisas que mostram que os casos que concluíram e depois, no pós-fusão, foi um insucesso, por outros problemas que poderiam ter sido identificados, inclusive, antes. E no afã do negócio de fechar, de receber dinheiro, etc., não se deu o devido valor. Então, até o MOU é uma questão mais negocial, alguma informação já foi trabalhada, mas são os riscos do negócio não sair, por conta de não afinidade em relação às teses de negócio, não afinidade pessoal, cultural, que você percebe, mesmo assim, em videoconferência, né? Hoje, as reuniões, os fechamentos, é tudo digital, a assinatura de contrato é tudo digital, e você percebe aqui na interação que, cara, tem alguma coisa que não bate bem, então esses são riscos naturais.
Pós a assinatura... E existe o risco principal, que é não deu certo. Não foi uma proposta que me atendeu, né? Então, o processo é encerrado por aqui. Pós-MOU, surgem novos riscos, né? De ambas as partes, porque serão executadas as chamadas diligências, né? O comprador vai contratar diligências fiscal, contábil e legal, vai contratar um escritório de auditoria e um escritório de advocacia que vão fazer isso. E nesses processos surgem situações que muitas vezes causam com que o processo seja interrompido, seja encerrado, né? Problemas relacionados a contingências, problemas relacionados ao cálculo da rentabilidade, que muitas vezes são critérios distintos, e na hora que você faz a diligência, há diferenças de preço relevantes, e o preço é ajustado. Problemas relacionados a autuações fiscais do município, ISS, impostos, né? E tem o aspecto que é menos concreto, né? É mais subretício, mais intangível, mas que é muito relevante, que é a questão cultural, que é a questão do encaixe, da convergência. Somos pessoas diferentes, mas você tem que ter um cuidado muito grande, porque foi aquilo que eu comentei. O risco pós-fusão de não dar certo é muito grande também. Tem vários casos conhecidos de que o processo foi feito e acabou não dando os resultados esperados. Olha só, muito, muito legal, o Astracan. Você está trazendo pontos interessantes. Aliás, tem um amigo seu aliás, muito amigo seu, que conversou comigo, fez uma prosa comigo recentemente, que é o Silvio Ginesini. E nós Claro. falamos sobre capitalismo consciente, a parte de sustentabilidade. E você deixou Sim. nas entrelinhas aí a preocupação do pós, né? Ou seja, vender uma empresa não é vender um carro. Ou seja, você não Exato. vai saber o que o cara vai fazer, né? Então, o aspecto de vender a empresa está também relacionado às pessoas, aos colaboradores que estão ali. Sim. Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso também. Olha, Paulo, isso aqui é muito interessante você acompanhar a evolução dos processos de fusões e aquisições, e mais com essa nova geração, que é uma coisa que impressiona. Eu, só tenho uma ideia, eu tenho um caso, eu não vou citar nomes, mas que os dois sócios principais de uma empresa que fatura mais de 70 milhões, um tem 31, outro tem 32 anos, e são profissionais extremamente qualificados. Eu posso replicar isso, eu tenho hoje vários processos em andamento, e você vê que, quando a gente falou lá atrás que aquela regra do passado, de que as coisas acontecem num determinado tempo, isso está totalmente superado, ultrapassado, porque mudou, né? Não precisa mais esperar chegar a 45, 50 anos para você liderar, conduzir uma empresa. Essa questão que você fala, que você perguntou sobre o aspecto cultural e pessoas, ela tem uma importância enorme, porque, em geral, é dada uma ênfase muito grande aos aspectos financeiros, né? Ao crescimento, como é que vai ser, quanto que isso reflete no meu fluxo de caixa descontado, consequentemente, quanto que eu vou pagar pela sua empresa. Tem tudo isso, mas a gente sabe, especialmente quando a gente está falando nos tempos atuais, que a questão humana ela tem um impacto muito grande, né? Não só na questão financeira do que as pessoas dependem, mas na motivação, porque o fato de uma determinada... Você se interessou numa empresa e ela tem todos os atributos que você quer comprar e tudo aquilo que deu certo para ela, se você entra de uma maneira impositiva, de uma maneira do tipo, eu agora sou eu que vou dar as cartas, toda essa estrutura que foi montada e que foi a razão de sucesso, ela pode muitas vezes não dar certo. Tanto é que os casos conhecidos hoje, você vê empresas que compraram outras são muito maiores, mas eles mantêm a personalidade, a estrutura, a gestão naquilo que deu certo, porque se ele entrar de uma maneira direta, ele pode acabar destruindo o valor, né? Eu posso citar um caso hoje que é antigo, que é da economia velha, até um pouco da minha história aqui, como na área de consultoria, mas se sabe o caso da aquisição da IBM, da Pricewaterhouse pela IBM, né? Que precisava de uma atividade de consultoria. Na época, a Price era um grande concorrente nosso, na certo? E o resultado prático foi que acabou a consultoria da Pricewaterhouse, né? Acabou, né? Então, assim, eu acho que o aspecto humano, e hoje em dia isso é muito
não existem métricas mensuráveis, mas existem processos interativos. Você vê a importância do envolvimento da empresa compradora, daqueles executivos que cuidam de pessoas, que cuidam das relações humanas, que se preocupam em garantir que vai haver um processo meritocrático, que não vai haver do tipo, eu sou o comprador, você é o vendedor, estamos em posições diferentes. Então, isso, se bem feito, se bem conduzido, é o caminho para o sucesso daquela operação. Fantástico, meu amigo. Aliás, você mencionou aí a compra da PwC pela IBM, e eu me recordo aqui, eu trabalhei na Unilever, na HP, né? E a Unilever, na minha época, também foi bastante compradora, comprando a Best Foods, a Sika, a Sim. própria Anderson Clayton. Depois a HP veio comprando a Compaq, comprou a IDS em seguida. Quando a HP comprou a IDS, eu estava na IDS, então fui comprado. Então, você tem esses comportamentos. Vamos mandar um abraço aqui para o Bruno Faria, né, que é o Bruno que nos conectou, inclusive, aqui. Vamos. E aí, vamos fazer o seguinte, Astracan, nós vamos tomar uma água, vi que você tomou aí, não sei se é água ou suco, né? E nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa, onde nós vamos continuar explorando essas dicas e esses passos que você vem comentando. Pode ser, Astracan? Claro. Grande Astracan, estamos aqui de volta. Nós que tomamos aí o nosso cafezinho, a nossa água, o nosso suco, né? Para poder irrigar a garganta. Vamos continuar aqui. Aliás, você está trazendo uma contribuição fantástica para as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Betag, o Astracan. E eu gostaria de seguir nesse raciocínio, ou seja, continuar com essas dicas e depois entrar um pouquinho no aspecto de operação, né? Modelo operacional, como é que fica quem compra em relação ao comprado, como é que a tecnologia Perfeito. apoia nesse sentido, mas eu quero te ouvir. Bom, então, eu acho que no aspecto de fusões e aquisições, o que a gente tem visto muito primeiro, as empresas, em geral, elas vivem dilemas muito pertinentes em relação logo a tua primeira pergunta, que é o que fazer, né? Porque, veja, você tem, às vezes, grupos familiares ou grupos de sócios que montaram aquele negócio, a coisa está indo muito bem, funciona muito bem, eles têm uma boa... Isso é uma coisa importante, um dos critérios que eu uso para definir se eu vou seguir ou não num processo de M&A é se existe a harmonia societária, que é algo muito importante. A harmonia societária, traduzindo aqui, se os sócios se dão bem, o que não significa que não existam divergências, mas que são tratados de uma maneira madura, equilibrada, colocando o negócio à frente. Então, essas questões das fusões e aquisições, elas são muito relevantes, porque, às vezes, você está proativo, você tem a iniciativa de começar a buscar um processo, e muitas vezes, como está acontecendo hoje, você é procurado, você é o alvo. E às vezes, mas será que eu faço? Será que eu sigo? E aí vem uma questão muito importante, porque, imagina, eu hoje tenho a minha rentabilidade, eu não preciso discutir, somos nós dois os sócios, então nós dois decidimos o que vai ser o destino da empresa, não preciso compartilhar. E aí vem algumas dogmas, que é muito interessante, que mostra que muitas vezes isso tem que ser trabalhado dentro da empresa antes de seguir num processo que tem uma série de peculiaridades, complexidades, e que vai trazer mudanças, né? O nosso trabalho como advisor nesse sentido, muitas vezes é isso, inclusive recomendar para o meu cliente, olha, é melhor não fazer isso agora, aguarda. Não é só uma questão de melhorar o resultado para ter uma proposta melhor, é uma questão de você ter um melhor equilíbrio em termos de governança dentro da empresa. E eu te falo, eu não vou citar nomes aqui, mas do ponto de vista... Isso já aconteceu. Coincidência, por acaso, hoje é sexta, quarta-feira passada, a gente assinou um contrato com uma empresa que a gente começou a conversar em outubro de 2018. Mantivemos contatos, etc. Mas por quê? Porque não era o momento. Não adianta forçar a barra, né? Porque o resultado pode ser muito pior. Então, essa questão sobre seguir ou não em frente, né? É uma questão muito importante para ser discutida entre os sócios, e o reconhecimento também de que, se você continuar no modelo orgânico, muito provavelmente você vai levar mais tempo
para chegar num determinado patamar que, se você estivesse junto com alguém ou recebesse recursos de alguém, e não é só dinheiro, né? É o conhecimento, é o background profissional que aquele grupo de investidores trazem para a tua empresa, você vai conseguir conciliar um resultado melhor para a tua organização e, no final, também resultado financeiro. Então, eu acho que esses são dilemas que a gente tem experimentado, que a gente tem testemunhado, e a gente contribui nisso para que os sócios percebam também que não é ruim ter alguém para se reportar, né? Eu me lembro que eu era sócio responsável aqui da Accenture por toda uma vertical. Eu tinha a minha área de atuação, o meu poder, vamos colocar assim, mas eu me reportava. Eu tinha dois repórteres, dois chefes, um nos Estados Unidos, outro na Espanha, e muitas vezes isso traz também contribuição para o crescimento da empresa. Agora, para empresas que se construíram no modelo entre eles, é importante que eles discutam muito isso antes de tomar a decisão, vamos seguir em frente. Olha, eu achei fantástico esse ponto que você colocou, principalmente quando nós debatemos aí a parte do modelo, da governança, né? O modelo operacional, como é que as coisas vão funcionar a partir do momento em que ocorre a aquisição ou alguém é adquirido. Porque pela perspectiva de comprador, tem sempre aquela sensação de que você deve impor algumas coisas. Sim. Né? E o comprado, ele acaba se submetendo a uma situação. E isso vale para modelos de governança, para estrutura organizacional, quem é que acaba imperando, né? Eu me recordo, por exemplo, quando a HP comprou a Compaq, parte da unidade de negócio, ela era muito mais liderada pelas pessoas que adivinham, né, ou oriundas da HP, e a parte de serviços, por exemplo, por pessoas que eram oriundas da Compaq. E aí, usando a sua experiência, Astracan, ou seja, você tem que aproveitar o melhor das duas instituições, é isso? Exato, é isso. É precisamente isso que você falou, e acontece na prática, às vezes essa visão meio do tipo, eu comprei. Na verdade, se você for analisar as razões do porquê uma empresa comprou outra, muitas vezes é o quê? Eu não tenho aquele conhecimento, eu não tenho aquela tecnologia que foi desenvolvida para aquela parte. Então, por que eu vou, ao comprar, tirar aquelas pessoas que desenvolveram aquilo que eu não tinha, que eu não soube desenvolver? Né? E muito pelo contrário, né? Então, você falou uma coisa importante, que é a meritocracia. Nos processos de fusões e aquisições, a partir do momento em que ela ocorre, você deveria ignorar de onde vêm as pessoas. Você deveria fazer uma análise de competência, de capacidade, de hard and soft skills, né? Porque também tem o lado da liderança. Não adianta você ter um técnico brilhante, você não sabe lidar com as pessoas, você não sabe motivar, né? E a gente está vendo isso na prática, né? Você vê agora com a aquisição recente da TOTUS, que comprou a RD, que era algo que eles estavam tentando fazer de outras formas. Então, eles reconhecem que aquele modelo deles vai ser importante para a estratégia futura, né? Então, assim, eu posso citar também o caso numa outra área totalmente diferente, na área médica, que foi, eu não sei se você conhece aqui, uma operação hospitalar chamada perinatal, que todos os nascimentos que no Rio era exclusivo, dedicado a isso, e que a Redditor acabou comprando por um valor, um múltiplo muito maior do que o mercado, mas porque eles precisavam ter essa competência aqui no Rio de Janeiro que eles não tinham. Então, assim, falar em imposição do tipo, eu comprei agora, então agora você obedece, é algo meio ultrapassado e no final das contas, não vai gerar o resultado que a empresa esperava ao comprar aquele ativo. É muito bacana isso que você está trazendo, e conforme você vai falando, é aquela história, né? Quando é prosa, uma coisinha puxa da outra, né? E eu tenho notado no mercado, o Astracan, principalmente a perspectiva das startups, não poderia entrar nessa seara aí, né? Ou seja, claro, nós temos percebido que dentro daquele contexto de ambidestria organizacional, ou seja, as empresas se autossustentam com o que elas produzem ou os serviços que elas fazem, mas, ao mesmo tempo, elas precisam olhar o futuro. Então, logicamente, existem algumas formas de olhar o futuro. Ou você monta uma estrutura paralela para enxergar o que tem no futuro, ou você vai lá e compra alguém. Como a Magazine Luiza agora, recentemente, comprou a Kabum, né? Sim. Então,
Então, são situações, e a gente tem percebido que tem acontecido muito isso com startups no mercado. Qual que é a sua visão? Esse é o futuro? Porque tem todo um... E não é um processo de consolidação, é um pouco diferente de uma HP comprando a Compaq, de duas virar uma, né? Mas, na realidade, você está comprando o futuro. O que há de melhor em termos de tecnologia e como é que você vai ter a vantagem competitiva com aquela outra empresa que você está comprando, não é isso? Sim, é. Eu diferenciaria esses dois pontos que você citou. Primeiro, o que você falou agora na economia real é o chamado make or buy, né? Você tem, assim, eu posso montar uma estrutura própria e investir. Eu já fui capaz de fazer isso antes, então eu posso fazer. Só que no modelo de uma empresa maior, essas coisas elas vão demorar muito mais tempo e vão custar muito mais. No passado, isso se justificava. No presente, não mais, porque a tecnologia evoluiu, né? O time to market mudou também, então não dá mais para esperar aquele tempo. O mercado, quem chega primeiro acaba tendo uma vantagem competitiva, né? Claríssimo. Então, muitas vezes, e o que está acontecendo agora na prática, e por isso o boom das fusões e aquisições, é que eu, empresa maior, que sou muito qualificada em vários mercados, etc., entendo que tem uma determinada área que eu não consegui ter essa dominância, eu vou, então, no mercado buscar alguém que teve. Então, você vê em vários setores, aí não é só no mundo novo, no mundo antigo, vários setores, associações. Vê agora alguma coisa aqui que está muito em voga por conta da pandemia, que foi a associação da Pfizer com a BioNTech. Foi a BioNTech que desenvolveu a tecnologia do RNA, que é uma nova tecnologia para desenvolvimento de vacina, que no passado, você sabe quanto tempo as farmacêuticas demoravam para desenvolver vacinas, e você, num espaço recorde de talvez menos de 7 meses, entre 23 de fevereiro, que eu acho que foi quando começou, ou janeiro, quando começou os testes da Pfizer, até o momento que ela começou a já ter a conclusão de que o negócio funcionaria, e você colocar isso no mercado. Então, isso muda o modelo vigente de uma forma estrutural. E aqueles que não souberam se adaptar ficam para trás. Até me desviando um pouco do teu ponto, mas eu gosto sempre de citar o caso Amazon, que é muito disso, porque as empresas que não souberam perceber a mudança que estava ocorrendo estrutural, elas desapareceram. Né? O que a Amazon trouxe? Antes dessa história da pandemia, lá atrás, e muita gente criticava, ela criou um modelo em que, ao invés de nós, consumidores, irmos até o ponto de consumo, que é o modelo shopping center, não é isso? O modelo Sears, Bloomingdale's, Macy's, né? Para pegar nomes e tal. Ele falou o seguinte, não é isso. O mundo futuro o ponto de consumo vai vir até o consumidor. E quem for capaz de fazer isso de uma maneira mais eficiente, com nível de serviço, etc., vai ganhar o jogo. E a Amazon ganhou. Né? Assim, isso já é história. Né? Se você rebate essa situação para o mundo aqui das startups, etc., então, isso vem acontecendo com muita frequência e com muita velocidade, o que faz com que a economia ela tenha que se ajustar. Pega agora, vamos pegar um caso, por acaso eu estava lendo ontem, esse caso da Boozer, que não sei se você conhece, de você poder comprar passagem de ônibus de uma maneira totalmente diferente do modelo tradicional das empresas de ônibus, que estão tentando ir no Congresso, mais uma vez estão tentando ir contra a evolução inexorável da tecnologia. Eles podem fazer o que quiser, que não vai adiantar, é uma questão de tempo. Né? Essa é a dificuldade daqueles que não souberam perceber as mudanças e ficam querendo amarrar, ou seja, prejudicar o consumidor, que em algum momento ele vai simplesmente ignorar. Então, esses processos de disrupção, eles estão trazendo mudanças que algumas empresas grandes perceberam e, em vez de ficar querendo bater contra, estão se ajustando. Pega o mercado financeiro, os grandes bancos contra as fintechs, né? E você vê como que isso está melhorando o resultado final. Né? Então, assim, não sei se eu respondi aqui o teu ponto central, mas eu acho que ainda tem... Acho que a gente está testemunhando história. Nós estamos testemunhando história. Daqui a alguns anos vai se falar desse período que a gente viveu e vai se fazer as devidas análises, porque é isso que está acontecendo, uma mudança estrutural da maneira como é que os negócios são conduzidos. A Sarkan respondeu sim, na realidade é exatamente o que estava buscando, e você colocou alguns contextos aí, aqui algumas palavras que são
são fundamentais. Por exemplo, a parte de ruptura, o mundo digital, uma economia globalizada, ou seja, as empresas, de alguma maneira, precisam enxergar de uma forma diferente o que é que está acontecendo no mercado e, logicamente, tomar as suas decisões. Porque muitas vezes, e aí nas entrelinhas você deixou escapar isso, o seu concorrente não é mais aquela empresa que tem o seu porte. Muitas vezes o seu concorrente é aquele pequenininho que está nascendo, inventou alguma coisinha e, de repente, vai virar exponencial, como foi o Uber, Airbnb. Isso, né? Isso. Eu ia exatamente citar os dois casos, né? E isso aconteceu por quê? Certamente, se eu tivesse chegado para você lá em 2005, 2006 e falasse para você, olha, eu tenho uma ideia aqui que você vai poder ir para qualquer lugar, você vai pegar um carro de um estranho que não é táxi e vai te levar, o serviço vai ser excelente e tudo, você topa investir, você fala, você é maluco, né? Você não tem chance de dar certo. Então, você vê que essas coisas elas estão acontecendo em vários setores, né? A gente está vendo essa disputa, e daqui a alguns anos isso vai passar a ser história. Então, quem tem a capacidade, quem não tem o ego muito exacerbado e percebe aqui eu não faço bem, deixa eu buscar quem faz bem e eu vou melhorar. Isso, né? Você sabe que o nome da minha empresa é Darwin Capital e eu sou um seguidor de Charles Darwin. Isso é a teoria da evolução das espécies que vale para as empresas também. Eu vou cada vez mais, através da diversidade, e isso na acepção da palavra, em todos os casos, humano e negócios, eu vou me tornar um player mais relevante no espaço em que eu estou me propondo a atuar. E quando eu fico muito centrado aqui, eu desapareço, né? Macy's, Sears, esses grandes grupos não existem mais. As três maiores, as três maiores empresas hoje mais valiosas do mundo, se eu não estou enganado, e varia um pouco dependendo do dia da bolsa, Apple, Amazon e Microsoft. É isso, é. E olha 20, 30 anos atrás onde eles estavam, quem eram os que estavam lá na frente. Então, assim, eu acho que isso é um processo inexorável, entendeu, Paulo? E aqueles, mesmo de empresas tradicionais, que estão sabendo, estão percebendo essas mudanças, eles estão atuando, não estão parados. Aliás, por isso que essas empresas grandes continuarão sendo grandes daqui a 20, 30 anos. Exatamente, exatamente. Aliás, você falou que há 20, 30 anos atrás, as indústrias automotivas é que dominavam o topo da lista, né? Hoje já não é mais assim. Mas, meu amigo Astracan, olha, prosa fantástica, né? Eu gostaria de ficar proseando aqui contigo, né, por muito tempo. Mas nós estamos finalizando aqui, Astracan. Claro. Uma honra. Que bom que deu para aproveitar um pouquinho. Meu amigo, ao infinito e além. Um forte abraço para você. Enorme gratidão pela sua contribuição, tá? Seguramente. Prazer, uma honra muito grande. Eu que agradeço o convite. O pessoal vai aproveitar bastante a nossa conversa aqui, a nossa prosa. Um abração. Tchau, tchau. Um abração.